sistema de áreas verdes no município para reforçar todas aquelas áreas verdes existentes. E na seção 12, das áreas de preservação permanente. Então, este é o capítulo 3, que trata do zoneamento. Eu vou abrir rapidamente aqui o mapa. Lá na parede também tem o mapa. Então, esse aqui é o mapa do zoneamento, é o anexo 8. Traz todas as zonas e áreas que eu acabei de citar, estão indicadas aqui, e no projeto de lei complementar consta toda a descrição, as características, os objetivos e quais os instrumentos que se deve utilizar para alcançar os objetivos de desenvolvimento daquelas áreas. Né? Eu vou minimizar de novo para prosseguirmos, né? Então, nós estamos aqui no título 5, passamos para o título 6, que trata das normas de uso e parcelamento do solo. Aqui, as normas de uso e ocupação do solo tratou-se do zoneamento do município. Agora, trata-se das normas de parcelamento do solo, do lote. Capítulo 1 trata das disposições gerais. Capítulo 2, dos requisitos urbanísticos para o parcelamento. Quais os requisitos urbanísticos necessários para o parcelamento, composto por 4 seções. Aí fala as áreas de uso público, das quadras e lotes, tamanhos, né? Do sistema viário nos loteamentos, das infraestruturas básica e mínima. São os 4 requisitos básicos para se conseguir licenciar um parcelamento. Isso tudo de acordo com a legislação já existente. No capítulo 3, aí detalha-se o projeto de loteamento. Para quem quer entrar com um pedido de licenciamento para um loteamento na Prefeitura de Governador Celso Ramos. É composto por 6 seções. Vou abrir todas já aqui. A seção 1 traz as disposições gerais. A seção 2 trata da consulta de viabilidade. A seção 3 do estudo preliminar. A seção 4 do projeto definitivo do loteamento. A seção 5 das obrigações e garantias que devem ser apresentadas pelo loteador. E a seção 6 da fiscalização da entrega e da aceitação do empreendimento. Essa seção 6 da fiscalização, entrega e aceitação é composta por 3 subseções. A primeira trata da fiscalização, a segunda da entrega e a terceira da aceitação. Aí passamos para o capítulo 4, que trata dos projetos de desmembramento e de remembramento. O capítulo 5, das responsabilidades técnicas concernentes a parcelamento do solo. O capítulo 7 trata das infrações e sanções. E o capítulo 6, e o capítulo 7 das disposições finais sobre o parcelamento do solo. Então, o título 6 fala sobre as normas do parcelamento do solo. Aí chegamos no título 7, que fala do sistema de acompanhamento e controle social das políticas urbanas do município. Composto de 5 capítulos. É interessante nós lembrarmos, ressaltarmos que tudo que foi lido até agora aqui foi discutido e deliberado nas oficinas de planejamento participativo durante o processo
de elaboração deste plano diretor. Então, o capítulo 1 também fala das disposições gerais e âmbitos de ação. O capítulo 2 fala dos objetivos do sistema de acompanhamento e controle. O capítulo 3 fala das instâncias. Quais as instâncias de planejamento e gestão democrática? Como que as pessoas podem participar das deliberações quanto ao desenvolvimento urbano dessa cidade. Então, esse capítulo 3 ele é formado por 5 sessões. A primeira sessão trata das responsabilidades dos poderes executivo e legislativo deste município. A sessão 2 trata de como se dará a participação e controle social, participação e controle da população. A sessão 3 trata do Fórum Municipal de Desenvolvimento Urbano. Essa denominação foi eleita pelas pessoas que participavam para denominar a Conferência da Cidade de Governador Celso Ramos. Aqui se chama Fórum Municipal de Desenvolvimento Urbano. A sessão 4 fala do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Celso Ramos. Esse é um ponto muito importante, porque esse conselho, a partir da lei do Estatuto da Cidade, ele passa a ter uma importância muito grande em todos os municípios brasileiros. Então, essa seção 4 ela é composta de 4 subseções. Então, aqui na seção 4 desse capítulo, já foi descrito e detalhado a definição, os objetivos e os princípios que norteiam este Conselho Municipal de Desenvolvimento Municipal de Governador Celso Ramos. Na subseção 2, traz quais as competências que esse Conselho tem. A subseção 3 traz como se organiza esse Conselho. E a subseção 4 trata da eleição e do mandato dos conselheiros. Essa subseção 3 ela é muito interessante. Ela traz a participação, tanto no sentido de participação das pessoas das comunidades, quanto a participação dos setores organizados do município, os setores econômicos e também das organizações não governamentais e também do governo municipal. E a outra maneira de se fazer a participação popular são das audiências públicas. Então, no corpo desta lei já traz as deliberações de como devem ser essas audiências públicas. No capítulo 4, traz o Sistema de Informações Municipais, que é uma parte importante para que futuros planos, mesmo os planos setoriais, ou mesmo futuros planos diretores, possam ser elaborados e atualizados e revisados com um maior detalhamento de dados e informações sobre o município. O município implantando um sistema de informações municipais, um banco de dados, ele vai ter uma ferramenta muito útil para poder fazer a sua gestão e o seu planejamento. E por último, no capítulo 5, trata-se do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é o Fundurg, que vai ser uma das formas de poder sustentar o planejamento do município. Depois vem o capítulo 8, por final, com as disposições finais e transitórias, composta dos artigos de 370 a 381. Então, esse projeto de lei municipal tem 381 artigos. Depois temos os anexos. Então, o anexo 1 traz o quadro de características e objetivos das macrozonas. Eu vou ver se aqui fica fácil de ver. Vamos ver se aqui aparece rápido.
ficou meio pequenininho, mas só para os senhores verem como se são 6 páginas esse quadro, né? O anexo 2 traz o quadro de características, objetivos e instrumentos das zonas e áreas de especial interesse. Então, todas aquelas zonas que nós elencamos, esses quadros do anexo 1 e anexo 2, eles são uma síntese do que está no corpo do plano. Isso para facilitar e fazer uma consulta rápida para, principalmente, o operador do Executivo Municipal e também as pessoas que têm interesse em utilizar. O anexo 3, por sua vez, traz a tabela de parâmetros urbanísticos para o uso e ocupação do solo, qual seja a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento do terreno, a área permeável que é preciso deixar no terreno, o número de pavimentos. E essa tabela de parâmetros urbanísticos, então, ela aparece para cada uma daquelas zonas elencadas, né? O anexo 4 como eu havia mencionado, ele traz a documentação da Lei 4.445 de 97, que trata do loteamento Palmas do Arvoredo, tal como ela está na Prefeitura, está vigente. Nós simplesmente, a pedido dos delegados nas oficinas, nós colocamos no plano diretor aquilo que está vigente e não foi feita nenhuma alteração. O anexo 5, ele traz o quadro dos níveis de incomodidade e quais aqueles níveis de incomodidade que necessita haver um estudo de impacto de vizinhança para a referida atividade ser implantada numa dada porção do município. O anexo 6 trata do quadro de vagas para estacionamento, previsão de vagas para estacionamento. O quadro 7 traz o mapa do macrozoneamento. Vou ver se eu abro aqui, porque eu acho que fica mais legível, mais visível. Aqui é o mapa do macrozoneamento. Deixa ele carregar, que aí eu posso puxar aqui. São 6 zonas: macrozona dos Ganchos, da Armação, de Palmas, das Areias, do Jordão e de Aniatomirim. Reduzir um pouquinho para ver se a gente consegue ver uma visão, uma vista. Este é o macrozoneamento, essas macrozonas que eu havia falado. Dentro de cada macrozona foram estudadas as zonas que as compõem. O anexo 8 é o mapa do zoneamento, que eu mostrei há pouco. O anexo 9 é o mapa do perímetro urbano. Vamos ver se nós encontramos aqui. Então, esse aqui é o mapa do perímetro urbano. Onde está a rosa é considerado perímetro urbano. É possível fazer uso urbano, parcelamento é um solo urbano, parcelamento urbano. Onde está em verde é considerado, aqui a área de proteção dos mananciais, e aqui está dentro da APA, da Aniatomirim. Aqui é a zona rural. E para fins de uso
urbano, todas essas áreas aqui verde e essa marronzinha é como se elas estivessem na zona rural. Embora aqui seja na Serra da Armação, aqui seja também o local dos mananciais de água, que é tão valioso aqui para o município. Então aqui está o perímetro urbano. Aqui também nesse mapa, como todos os outros, aparece a delimitação da APA do Anhatomirim. Tá? Então esse é o mapa do perímetro urbano. No anexo 10, nós temos uma figura em que aparecem as áreas de interesse natural e paisagístico do município. Esse eu encontro aqui. Então, áreas de interesse natural e paisagístico do município. Então, aparece aqui no Achura Maior a APA, tá? Indicativo das áreas de interesse natural, indicativo das áreas de interesse paisagístico, os limites municipais do sistema viário e as áreas de interesse paisagístico e áreas de interesse natural são aqui entendidas como áreas existentes no município que, dado o seu valor cênico e natural, constituem bens de valor natural que devem ser identificados, considerados e cujos interesses de desenvolvimento econômico e social do município devem ser compatibilizados com os de preservação desses verdadeiros cartões postais de governador Celso Ramos. Por estas áreas possuírem pontos mais elevados, como montanhas e promontórios, de onde é possível descortinar a paisagem do município e do seu entorno. Então, por isso, se chama também áreas de interesse paisagístico. Esse é o anexo 10. Agora, o anexo 11, ele traz também a figura das áreas de interesse histórico e cultural do município. As áreas de interesse histórico e cultural do município são essas indicadas ao longo do mapa. E em verde está indicada vilas de pescadores, casas de senzala, engenhos, Santa Cruz, atracadouro, estaleiro, rancho de pescadores, a salga, fábrica de gelo, residências, capelas, igrejas. Então, aqui estão indicadas as áreas de interesse histórico e cultural do município. No anexo 2, nós temos o mapa do instrumento de transferência do direito de construir, no 12. Ou seja, onde é que se pode aplicar o instrumento da outorga onerosa do direito de construir ou por alteração do uso, onde se pode aplicar aquele coeficiente excedente permitido pelo uso da outorga. Então, a transferência do direito de construir tem também essa possibilidade de indicar quais as áreas que podem ser construídas aquelas excepcionalidades. Então, as áreas mais verdes aqui são transferência do direito de construir, e as áreas em vermelho são aquelas áreas aptas para receber o potencial construtivo de outras áreas, onde incide o instrumento da transferência do direito de construir e também a capacidade da outorga onerosa. Então, esse é um mapa que demonstra as áreas onde as pessoas podem aplicar esse instrumento.
O anexo 13, ele traz os esquemas gráficos dos perfis das vias. Então, o desenho das vias, da via local e das outras vias. E o anexo 14, por fim, ele traz o glossário. Vou ver se eu acho aqui para mostrar. O glossário dos termos técnicos utilizados na lei. Então, aqui tem um glossário, por ordem alfabética, de todos os termos técnicos ou que, porventura, possam trazer alguma dúvida, alguma confusão. Tem aqui a explicação. Então, esse seria a estrutura do plano. Como vocês podem ter percebido, um plano diretor, ele não tem como ser apresentado numa noite, numa reunião. Ele tem que ser, nós costumamos em todos os municípios apresentarmos a estrutura da lei, né, para que as pessoas, subentende-se que as pessoas já conhecem o texto dessa lei, né? Ou se não conhecem, vão ter a oportunidade de, depois dessa explicação, de ler, estudar e tomar conhecimento, e aí sim poder apresentar suas dúvidas ou suas sugestões de alteração. Todo plano diretor é um texto e uma lei muito complexa, porque ele é um repositório de várias normas,